Trump ameaça com tarifa adicional de 10% países que se alinharem ao BRICS. Tá nervosinho de novo o americano lá, professor? Ô Flávio, as pessoas elas tendem a politizar tudo, né? E a criar polêmica em tudo. E aí o Brasil, com essa polarização odienta dos últimos anos, ele não consegue enxergar as coisas além do óbvio, né? Ou não consegue dar profundidade para as coisas. Infelizmente, tudo é analisado à base da superfície. E é importante essa minha fala começar com o ano de 2009, quando o BRICS foi criado. O BRICS foi criado em 2009, era composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Era um bloco de cooperação econômica que tinha metas para serem alcançadas ao longo dos próximos anos. E se falava naquela época na criação de um banco do BRICS para dar uma estabilidade para o bloco, para garantir que esse bloco pudesse ter uma reserva em caso de situações de extremidade e de crise econômica. E se falava lá desde 2009 na criação de uma moeda paralela, de uma moeda que pudesse balizar a relação comercial entre essas nações. Não apenas para ser uma opção ao dólar, e na verdade nem era essa a intenção era usar essa moeda caso existisse algum tipo de crise global, e não necessariamente ser uma moeda antagônica ao dólar. Pois bem, o BRICS se reuniu no final de semana no Brasil. O BRICS hoje está maior, Flávio. Hoje ele tem também a presença da Etiópia, da Indonésia, do Irã, dos Emirados Árabes e do Egito. Hoje, esse bloco, Flávio, ele tem 45% da população mundial e 40% da riqueza produzida no mundo. Então é um bloco absolutamente imponente do ponto de vista dos números, tanto dos números de população, quanto dos números também de crescimento econômico e de produtos econômicos. Ontem, nessa cúpula, se falou muito na criação dessa nova moeda, de uma moeda que pudesse realmente balizar as relações entre esses países. E o Trump não gostou. Donald Trump ontem disse que quem se alinhar ao BRICS vai receber uma taxação extra de 10% nos seus produtos. Então, Flávio Silva, nós estamos assistindo claramente no mundo hoje dois modelos, e dois modelos antagônicos. Um modelo extremamente individualista, onde tudo tem que ser do jeito dos Estados Unidos, a partir da premissa dos americanos, e um outro modelo em que ainda se busca, assim como no final do século XIX, a unir mercados e fazer desses mercados comuns e mercados globais. Então são dois modelos hoje bastante diferentes. E vi ontem na fala de alguns dos líderes do BRICS, de que é preciso inclusive estar preparados para essa política individualista do governo Trump. Então a gente está assistindo a geopolítica internacional mudar muito nos últimos dias, Flávio. Especialmente depois desse início do mandato do Trump, a geopolítica tem mudado bastante e o BRICS, ele tende a buscar se fortalecer, né? Isso é muito visível. Mesmo não podendo vir ao Brasil, o Vladimir Putin, viu, gente, mandou um vídeo ontem para a conferência, onde ele afirmava categoricamente que é preciso não necessariamente criar uma corrente contra o Ocidente ou contra os Estados Unidos, mas criar um mecanismo de cooperação e de ajuda entre os países que hoje compõem o BRICS. Enfim, Flávio, é mais uma cena desse capítulo dessa nova área da geopolítica internacional. O Trump prometendo taxar os países que aderiram ao BRICS em 10%. E o BRICS buscando se fortalecer internamente para enfrentar essa nova onda global.